A receita de hoje tem aquele gostinho de lanche da escola. Olá, eu sou Natália Campos, chefe de cozinha, fotógrafa, criadora de conteúdos, e a convite da Cia Carne, eu vim ensinar uma receita que eu garanto que todo mundo já comeu no lanche do colégio, tá? É o famoso joelho de apresentado e queijo ou enroladinho de apresentado e queijo. Tá? Ele tem vários nomes por aí, o que importa é que ele é igualmente delicioso, não importa qual nome você use. Vamos lá? Porque essa massa demora um pouquinho para ficar pronta e sim, a gente vai fazer a massa desde o início. Para começar, vocês estão vendo aqui a minha batedeira querida, eu vou usá-la assim no vídeo. Você consegue fazer essa massa 100% sem uma batedeira se você não tiver, mas caso você tenha uma batedeira aí dando sopa, uma dessas planetárias que tem esse gancho aqui, é ele que a gente vai usar. Vou colocar o meu aqui na minha batedeira. E essa massa é muito, muito simples de ser montada e ela não é demorada não, tá? Aqui eu tenho farinha de trigo, eu tenho também fermento, eu gosto de usar muito esse fermento seco. Você pode usar aquele fermento do tabletinho, mas eu gosto desse. A gente está usando 10 gramas para essa quantidade de farinha e eu tenho que falar que geralmente aqueles saquinhos individuais vêm com 10 gramas, tá? Do fermento. Aqui eu tenho sal e açúcar, as medidas vão estar na descrição do vídeo. E não vai ter problema colocar o sal e o açúcar aqui junto com o fermento. A verdade é que a quantidade ela é pequena, ela não é suficiente para matar o fermento. E muitas vezes quando a gente coloca o sal lá no final, o que acontece? Ele não dissolve na massa por completo. Então eu prefiro colocar antes. Aqui eu tenho também 50 ml de óleo. O óleo vegetal da sua preferência, sabe? Não precisa ser azeite, porém, se você gosta do sabor do azeite, coloque o azeite, não tem problema nenhum. E aqui eu tenho a nossa boa e velha água filtrada. Eu não recomendo muito usar água morna, que nem muitas pessoas recomendam, por um motivo muito simples. A temperatura ideal para a água não matar o seu fermento é 43 graus. E vou te falar que ela chega em 43 graus assustadoramente rápido. No meio de uma daquelas ondas de calor que estão cada vez mais frequentes, ela sai da torneira ou do seu filtro, às vezes, mais quente do que isso. Então, a água, a temperatura ambiente, desde que ela não esteja gelada e você também não esteja, sei lá, na Noruega fazendo pão, a água, a temperatura ambiente vai funcionar super bem. Aqui eu vou pegar a nossa mistura. Tá? Antes de colocar aqui, eu vou dar uma mexidinha só pro óleo não afundar no lugar só, tá? E vou encaixar a nossa batedeira aqui. Já vou limpar aqui no gancho. Vou ligá-la na na velocidade mais baixa, que é essa aqui. Mas vou fechar, ligar ela na temperatura mais baixa. E enquanto ela vai mexendo aqui, aos poucos eu vou colocando a água. Por que que eu faço desse jeito? Ó, coloquei um pouquinho, vou deixar ela mexer. Às vezes pode ser que a água afunde e a massa vá para as laterais, você tem que parar e dar uma mexida. Mas o que que acontece? Você consegue sempre colocar mais água, mas tirar a água, depois você não consegue. Então sempre vai com cautela, porque pode ser que, dependendo da idade da farinha, né, tipo, quão novo o grão estava quando ela foi moída, ou do tempo que ela ficou lá na prateleira, sabe, tá mais próxima, ou mais distante da data de validade, pode ser que ela absorva mais água ou menos água, ou até dá uma diferença às vezes, dependendo da própria marca da farinha reagindo com os outros ingredientes. Então vamos com cuidado, não custa, tá? E colocando a água aos poucos até a massa juntar. A partir do momento em que ela juntou aqui, a gente vai parar de acrescentar água e vai deixar ela batendo aqui, sempre na temperatura não, na velocidade um pouco mais baixa, média para baixa, tá?
a sua batedeira chegar numa velocidade alta não vai fazer com que a sua massa chegue no ponto mais fácil. Pelo contrário, ela pode gerar calor aqui dentro e isso desanda a sua massa, tá? Mas vamos devagarzinho, sabe? Colocou, dá aquela mexidinha, sabe? Porque no início é comum ela dar aquela grudada mesmo e ficar grudada no fundo. Mas vai colocando, vai vendo ela absorvendo e a partir do momento em que pegou, sabe, em que ela virou uma bola ou que ela virou alguma coisa única, você para de acrescentar a massa e deixa ela bater até ela ficar assim, ó, que é no ponto de véu. O ponto de véu é quando a massa tá assim, ó, flexível, porém, quando eu puxo ela, assim, você consegue ver do outro lado sem ela abrir um monte de buracos. Nesse momento a gente vai parar e vai colocar a massa para descansar num bowl, pode ser no bowl da própria batedeira, mas você pode colocar numa outra vasilha coberta por plástico filme e deixar ela descansando até ela dobrar ou ela chegar 2,5 vezes o volume inicial que ela estava. Daqui a pouco eu mostro para vocês como que ela ficou. Depois de 1h30, 2 horas, a sua massa deve estar assim, que como vocês devem reparar, tem mais ou menos 2,5 vezes o volume inicial dela, sabe? Ela tem que pelo menos dobrar de tamanho. Se ela puder dobrar um pouquinho a mais, perfeito. E agora a gente vai modelar a nossa massa, abrir ela aqui bonitinho e, claro, né, pegar o nosso recheio favorito, que é o apresentado e mussarela, sabe? Esse lanche me lembra tanto colégio que eu não consigo nem explicar. Eu acho bem nostálgico. Vou começar aqui com uma superfície plana e limpa, espalhando só um pouquinho de farinha para ajudar, sabe? E, mais uma vez, vou pegar aqui a minha água e vou dar uma molhada na minha mão. Não precisa que ela fique encharcada, mas úmida. E isso vai ajudar a retirar a massa daqui. Você também pode utilizar uma espátula dessa. Ela ajuda para não ficar não ficar grudada aqui no bowl, porque vamos falar a verdade, essa é uma massa que ela é mais úmidazinha, sabe? Ela é um pouquinho mais grudenta. Então, ela pode te ajudar, mas se não, vai lá, mão molhada e bora. Não passe óleo na mão, sabe? Não recomendo. Deixa eu tirar isso do caminho. E vamos lá. Eu gosto de abrir ela um pouquinho assim, ó. Deixar ela dar uma caída. Tipo massa de pizza. Mesmo ela saindo do formato que a gente quer antes de colocar aqui. E eu vou tentar abrir um retângulo, tá? Ou mais parecido de um retângulo. Eu tenho aqui o meu rolo, vou passar um pouquinho de farinha nele. E vamos lá. Você não precisa, assim, se preocupar em deixar ela a massa mais fininha do mundo. Você precisa fazer com que ela fique o mais igual possível para evitar que a gente tenha que cortar muito a para, sabe? Então, às vezes a mão ajuda também, mas cuidado para não dar uma furada na massa. Ó, aqui ela tá fininha. Isso significa que o nosso joelho vai ser menorzinho. Que cá entre nós eu até prefiro. Pode não estar o retângulo mais perfeito, mas não se preocupe, no final a gente vai dar uma parada. Vamos começar montando o recheio. Eu vou tirar o excesso de farinha aqui da minha mão. E se tiver um pouquinho de excesso de farinha da massa, dá uma batidinha aqui com a mão ou passe um pincel, tá? E vamos lá. Eu vou começar fazendo uma camada de apresentado, essa carne aqui. E essa camada do apresentado, eu quero que ela chegue mais próxima da lateral. Não é para ela estar saindo da massa, mas eu quero que ela cubra um pouco melhor, tá? E você pode fazer ela tão fina ou tão grossa quanto você quiser. Porém, eu sempre recomendo, se você gostar dele mais recheadão, para não colocar mais do que 2 camadas, sabe? Tipo, 2 fatias, uma em cima da outra. Senão
fica muita coisa, sabe? Fica até difícil de comer, o queijo pode não derreter do jeito que a gente queira. E querendo ou não, ele transfere um pouquinho de umidade para a massa. Então, pode ser que ele fique meio mal assado por dentro, sabe? Mas ok. Coloquei a minha camada aqui. E agora eu vou colocar a minha mussarela. Só que ao contrário dessa camada em que tinham duas que chegam até o final, eu preciso que ela termine um pouquinho antes de chegar na lateral. E se você já fez qualquer receita com queijo, você sabe o motivo. Mas eu vou falar de qualquer jeito. Porque, obviamente, o queijo derrete e a gente quer que o queijo derreta. Então, se você coloca muito próximo aqui da lateral, o que vai acontecer é que na hora de assar, o seu queijo vai sair todo. Ou seja, você vai desperdiçar o seu recheio. E eu acho que não é isso que você quer. Posso estar enganada, mas acho que não é. Ok, o nosso recheio está aqui e agora é um momento em que a gente tem que cortar essas aparas para ele ficar do tamanho correto. Então, eu vou deixar tentar o mais próximo possível de um retângulo, que nem a gente vê na aula de geometria. E essa parte que eu tô tirando, você obviamente não precisa jogar fora, você pode remodelar, tá? E colocar aqui. E eu decidi deixar esse recheio bem simples, só apresentado com a mussarela. Porém, aí na sua casa, se você quiser acrescentar mais coisas, fique à vontade. O bom dessa massa é que ela fica muito bem com outras coisas, sabe? Tipo, enquanto ela tava fermentando, eu tava pensando que ela ia ficar uma delícia, como um enroladinho de calabresinha, sabe aquela calabresinha fina? Acho que fica muito bom. Mas se você quiser colocar um pouquinho de molho de tomate, algumas pessoas gostam, sabe? Só se certifique de que, se você for colocar alguma coisa que é mais molhada, que essa parte não esteja diretamente encostada na massa, ok? Agora, o que eu vou fazer? Com cuidado, eu vou pegar essa parte, ó, e vou dobrando, tá? Vou dobrando aqui, aos poucos. E sim, tem que ser neste sentido que eu estou fazendo, porque ele é tipo um rocambole, né? E a gente não quer que ele fique um rocambole gigante. Não são muitas camadas também, não. E ó, cuidado com o queijo para ele não sair. O que eu tô fazendo? Eu tô vendo que o queijo tá arredando e eu não quero que ele esteja na beiradinha. Então aqui, ó, eu tô dando uma dobrada, com cuidado para não desenrolar o que você já fez. E vou fechar a nossa massa assim. Agora tá na hora de fatiar os nossos joelhos e, com a ajuda da nossa faquinha, eu vou cortar pedaços assim, que caibam na palma da minha mão. E quando eu cortei esses pedaços, esse momento eu vou explicar agora, porque é mais fácil do que fazer nele inteiro, olha. Tá vendo que tem um pouquinho de apresentado que saiu? Você vai pegar delicadamente, vai puxar um pouquinho da massa aqui do fundo, sem rasgar, e vai dar uns beliscõezinhos assim, ó, pra grudar. Assim, ela não vai vazar toda, tá? Pelo menos não por baixo. É inevitável que um pouquinho do queijo vai sair aqui, todo mundo sabe, tá todo mundo acostumado, mas é isso. Ajuda para o nosso pãozinho não abrir por baixo. Se você quiser usar uma régua aqui para garantir que eles vão ficar todos iguais, use. Eu tô indo um pouco mais intuitivamente. Então, vamos lá, confere o fundinho, com cuidado para ela não rasgar. E eu vou escolher deixar as beiradinhas com um pouquinho mais de massa. Tem sempre alguém que gosta da beiradinha, né? Então eu deixo para essas pessoas. E agora que eles estão todos fatiados, eu já tenho aqui uma assadeira. Eu peguei um papel de assar que vocês estão cansados de me ver utilizando aqui. Eu sou bem fã. Você não precisa, você pode, se você quiser garantir que ela não vai grudar, você pode usar aquela boa e velha
manteiga ou um pouquinho de óleo com farinha, tá? Mas eu vou colocar eles aqui, ó, com um espacinho entre si. E eu vou deixar de 40 minutos a 1 hora quietinho para ver se ele vai dar mais uma subida, tá? Como a gente manipulou ele pela segunda vez, é bem comum a gente deixar ele fazer isso. E aí, ele vai pro forno por mais ou menos uns 30 minutos a 180 graus para o nosso lanche. Quase 1 hora depois e os nossos enroladinhos estão assim. Eles dão uma crescidinha, nada tão fora do normal, mas eles dão essa crescidinha é boa pra gente. Esse tempo vai variar de acordo com a temperatura do dia. E antes dele ir pro forno, eu só vou fazer o que vocês já me viram fazendo aqui antes, tá? Isso aqui é um ovo batido. Fazer essa misturinha e passar em cima de massas tipo de pão é conhecido como egg wash, mas é uma coisa que vai ajudar ele a ficar bem dourado por cima, sabe? Bem bonito e com aquela carinha de que tá suculento. Então é sempre legal fazer. Tem gente que gosta de misturar com um pouquinho de leite, tem gente que gosta de misturar com um pouquinho de mel, com um pouquinho de açúcar. É mais para aumentar a caramelização aqui da crostinha, sabe? Não, seu pão não vai ficar com gosto de ovo, tá? E sim, ele faz uma diferença, tá? Então eu diria para você fazer. E se você é daquela pessoa que gosta de jogar um pouquinho de orégano seco ou de manjericão seco em cima dele, agora é o seu momento, tá? Agora é a hora de colocar, porque aí ele vai grudar na massa. E agora ele vai pro forno por 20 a 30 minutinhos a 180 graus até ele assar por completo. E quando vocês me verem de novo, a gente já vai estar com ele pronto e com a foto tirada pro Instagram da Cia Carne, claro. E essa é a receita de hoje, um delicioso joelho de apresentado com queijo ou enroladinho de apresentado com queijo, como vocês queiram chamar. O que importa é que ele é extremamente delicioso. Eu juro que ao tirar ele do forno, eu imediatamente fui transportada aos tempos de colégio quando eu comi isso aqui lá no recreio da escola. Bem, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Não se esquece de dar um like nesse vídeo. Até a próxima! Olha que delícia! Muito bom!